no coração de uma terra onde o sol não apenas ilumina, mas castiga. Existe um guardião silencioso que teima em viver onde a maioria morreria. Imagine um vegetal que possui a chave para a cura profunda da pele, capaz de fechar feridas que a medicina convencional muitas vezes não consegue suturar, e que ao mesmo tempo serve de porta para visões que transcendem a nossa realidade imediata. Não estamos falando de uma lenda distante, nem de uma planta exótica de florestas úmidas e exuberantes. Este ser pertence à aridez, ao chão rachado, ao sertão profundo, onde a vida se desenvolve na ponta dos espinhos. Por séculos, povos originários e comunidades tradicionais olharam para esta raiz e casca não apenas como recurso, mas como uma entidade viva, um ser que oferece sua carne para curar a nossa carne e seu espírito para guiar os nossos sonhos. No entanto, escondida na casca daqueles troncos retorcidos, reside uma química complexa que a ciência moderna apenas começa a redescobrir e que os ancestrais dominavam com uma precisão assustadora. A pergunta que fica suspensa no ar quente do sertão é: por que escolhemos ignorar o que estava sempre aos nossos pés, pronto para nos salvar? Seria medo do que desconhecemos ou o conforto de depender de soluções artificiais que nos distanciam da terra? Existe uma sensação de que perdemos um manual de sobrevivência essencial, um guia que nos ensinava a tirar água das pedras e remédio das espinhas. Enquanto a indústria busca sínteses em laboratórios frios, a resposta original continua a crescer, selvagem e resiliente, esperando que alguém volte a ouvir sua voz. O silêncio que envolve esta planta não é acidental. É o resultado de séculos de marginalização do saber tradicional, de uma tentativa deliberada ou inconsciente de apagar a memória de povos que conheciam os segredos da terra melhor do que conhecemos os nossos próprios smartphones. Mas o conhecimento não morre, ele apenas adormece, esperando o momento certo para despertar. E talvez esse momento seja agora, em uma era que busca ansiosamente por reconexão e cura. O que parecia ser apenas um arbusto resistente à seca é, na verdade, um cofre de biodiversidade e sabedoria ancestral. A história nos mostra que as maiores curas, muitas vezes, vêm disfarçadas de obstáculos, e é preciso olhar além da superfície para ver o milagre que se desenrola lentamente sob o sol escaldante. Este vegetal desafia a nossa lógica de produção e consumo, pois ele oferece o seu tesouro sem exigir irrigação, sem pesticidas, crescendo na adversidade e transformando a dureza do solo em potência vital. Ele é a prova viva de a resiliência não é apenas sobre suportar, mas sobre se adaptar e nutrir onde há carência. Se pudéssemos voltar no tempo e sentar ao redor da fogueira com os mestres da floresta, ouviríamos histórias de como a casca deste ser era tratada com reverência de um sacrifício sagrado. Cada pedaço retirado era uma oração, cada chá preparado um ritual de passagem. Era o entendimento de que a cura não vem apenas do composto químico, mas da intenção e da conexão estabelecida durante o processo. Esse modo de operar, essa alquimia espiritual e botânica, é o elo que nos falta. Estamos cercados de farmácias vivas que não sabemos ler. E a planta que temos diante dos olhos é o exemplo máximo dessa cegueira moderna. Ela está lá, intacta na sua função, guardando o segredo da regeneração tecidual e da expansão da consciência, enquanto nos debatemos em crises de saúde e existência. O mistério não é o que ela faz, mas como esquecemos como usá-la. A mudança na nossa alimentação e na nossa relação com o solo contribuiu para quebrar o elo de transmissão. Nesse processo, a sofisticação técnica da preparação ritual e medicinal foi substituída por pílulas sintéticas imediatistas. Perdeu-se a noção de que o tratamento exige tempo, respeito
e um entendimento profundo da dosagem e da preparação. Muitos acreditam que o poder desta árvore reside apenas na substância em si, ignorando que o verdadeiro segredo está no modo como ela é tratada, colhida e processada. O erro da modernidade foi tentar separar o remédio do ritual, a cura da história. As proibições e o preconceito cultural em torno dos estados alterados de consciência e das práticas indígenas ajudaram a sepultar um saber que era, em essência, uma tecnologia de sobrevivência e saúde espiritual. O problema nunca foi a planta em si. Ela continuou a florescer, resistindo à seca e ao frio, oferecendo sua sombra e sua casca generosa. O problema foi a perda da chave, a ferramenta interpretativa que nos permite acessar seus benefícios sem cair em excessos ou danos. Foi como se tivéssemos quebrado o maquinário complexo e ficado apenas com a caixa vazia, olhando para a árvore sem conseguir ver a alma que a habita. O silêncio que cobre este vegetal hoje é o silêncio da floresta derrubada, do rio represado, do saber calado. Mas, curiosamente, em um movimento de retorno às origens, olhos curiosos começam a voltar-se para o sertão. Pesquisadores redescobrem o que os curandeiros sempre souberam, que a capacidade de regeneração desta planta é superior a muitos compostos artificiais. A ciência valida, com termos complexos, o que a intuição e a tradição mantiveram vivos por milênios. E é aqui, neste ponto de convergência entre o antigo e o novo, que o velho começa a ser erguido. Não é preciso aceitar dogmas para reconhecer a utilidade. Basta olhar para a natureza com humildade. A resistência deste vegetal ao clima extremo é uma lição de resiliência para nós. Ele retém a umidade, protege o solo das intempéries e cria microclimas onde outras formas de vida podem prosperar. É a engenharia biológica em seu estado puro, desenhada por milhões de anos de evolução para ser autossuficiente. Imaginemos o que seria possível se resgatássemos a prática correta de seu cultivo e uso, não de forma predatória, mas como uma ferramenta de reflorestamento e autonomia comunitária. O conhecimento esquecido nos dizia que é possível conviver em harmonia com a aridez, transformando a escassez em abundância. O saber está lá, dormente, esperando a disposição de ouvir e a paciência para praticar. Existem técnicas específicas de preparo, momentos certos para a colheita ligados aos ciclos lunares e sazonais, que maximizam o potencial cicatrizante e espiritual da planta. Detalhes sutis que fazem toda a diferença entre um veneno e um remédio, entre uma experiência caótica e uma jornada de cura. É a recuperação desse refinamento técnico que pode mudar nossa relação com a medicina natural. E o nome desta guerreira do sertão, desta mãe que cura e protege, é a Jurema Preta, nome que carrega o peso da história e o mistério da noite. A Jurema Preta, cientificamente conhecida como Mimosa tenuiflora, é o centro desta revelação. Jurema Preta, a Mimosa tenuiflora, surge agora não apenas como um nome botânico, mas como um símbolo de resistência cultural e biológica. Esta planta, que domina a paisagem da Caatinga e outros biomas secos, possui na sua casca uma concentração surpreendente de compostos capazes de acelerar a regeneração celular humana de forma visível. Histórias documentadas especialmente no contexto nordestino narram o uso de sua casca moída e cozida no tratamento de queimaduras graves, feridas infectadas e inflamações de pele, promovendo uma cicatrização que muitas vezes deixa pouquíssimas marcas, como se a pele tivesse memória do seu estado original. Além do poder físico, a Jurema é o pilar central das religiões de matriz africana e indígena no Brasil, como o catimbó e o culto à Jurema. O vinho da Jurema, preparado de forma complexa
e cerimonial, a partir de suas raízes e cascas. É considerado um veículo para o contato com o sagrado, com os ancestrais e com a cura espiritual. É um conhecimento profundo que manipula a química da natureza para expandir a consciência, algo que deve ser abordado sempre com o máximo de respeito e seriedade. Mas o poder da Jurema Preta transcende o ritual e o curativo. Ela é uma aliada fundamental na recuperação de áreas degradadas. Sua capacidade de fixar nitrogênio no solo e criar um microclima úmido sob sua copa permite que outras espécies voltem a crescer, transformando um deserto pontual em um oásis verde. É a engenharia da natureza trabalhando a nosso favor, se soubermos como direcioná-la. E é aqui que reside o conhecimento prático que poucos dominam hoje. O segredo da convivência. Não basta plantar, é preciso entender a ecologia da planta, cultivar a Jurema Preta de forma sustentável, saber extrair sua casca sem matar a árvore, entender o momento exato da colheita e o processo correto de preparo, seja para um unguento medicinal ou para fins de reflorestamento. É uma arte quase perdida. É um código agrícola e botânico que precisa ser reaprendido. A boa notícia é que este conhecimento não desapareceu. Ele está guardado nas memórias dos mais velhos, nos estudos de pesquisadores dedicados e na própria observação da natureza. Existe uma forma correta de se relacionar com a Jurema, que transforma ela em uma parceira vitalícia, oferecendo madeira para a construção, lenha, para o fogo, remédio, para o corpo e espírito, para a alma. Tudo isso sem comprometer a sua existência ou a do ecossistema ao redor. Quando resgatamos esse domínio técnico, nós nos aproximamos de uma verdadeira autonomia. Deixamos de depender exclusivamente de sistemas que nos distanciam da Terra para voltar a ser coautores da nossa própria saúde e bem-estar. A Jurema Preta nos ensina que a cura está disponível, mas exige responsabilidade. Ela nos mostra que a sobrevivência no sertão não é uma luta contra a natureza, mas um fluxo constante de adaptação e gratidão. Imaginemos um futuro onde este saber está integrado ao nosso dia a dia, onde a Jurema é valorizada não apenas por sua exuberância no campo, mas por sua importância prática na medicina popular e na agroecologia. É um futuro possível, que depende apenas da nossa disposição em aprender com o passado e aplicar o conhecimento com consciência no presente. A natureza não guarda segredos por maldade, mas espera que estejamos prontos para recebê-los. A Jurema Preta nos oferece a mão. É nossa a tarefa de segurá-la. Se você acredita na importância de resgatar esse conhecimento ancestral, de entender as plantas além do óbvio e de reconstruir a ponte entre o homem e a terra, você está no lugar certo. Convido você a se inscrever no canal Código Verde para continuar desvendando os mistérios da flora, aprendendo técnicas de sobrevivência e conectando-se com a sabedoria que o mundo moderno tentou apagar. A história está esperando, e o conhecimento é a chave que abre todas as portas.